No programa de hoje nós vamos falar de missão para um grupo eminente de pessoas que vivem nas cidades, os imigrantes. Nós vamos te levar até o Japão para conhecer uma congregação de brasileiros e também vamos ao Chile para visitar duas congregações que estão nascendo, a dos haitianos e a dos coreanos, agora aqui em Missão 360. Olá, seja muito bem-vindo ao Missão 360. Aqui você viaja com a gente ao redor do mundo para conhecer histórias missionárias. E você pode nos acompanhar também pela internet, através do nosso Facebook. O endereço é facebook.com/missão360nt. No Twitter e no Instagram, o nosso perfil é @missão360. Acesse os endereços que aparecem aí na sua tela, assim como o nosso site, novotempo.com/missão360, onde você fica por dentro das últimas informações, curte as fotos e se emociona com as histórias de missão. E hoje nós vamos falar de um grupo de pessoas que está presente em quase todas as grandes metrópoles do mundo, os imigrantes. Já é difícil não notar a presença deles, não é? Essa é uma realidade crescente. Milhões de pessoas imigram de um país para o outro à procura de novas oportunidades e uma vida melhor. Como consequência, percebemos claramente a mistura de cores, costumes, culturas dentro do mesmo ambiente. Por isso, do ponto de vista da missão, uma nova fronteira missionária está diante de nós, alcançar pessoas de culturas, crenças e valores diferentes, porém sem ter que cruzar nenhum oceano. Ao longo dos anos, milhares de sul-americanos têm se instalado em diversas cidades do Japão. Entre eles estão muitos brasileiros. Então nós vamos até lá para conhecer uma nova congregação e também a Marina, uma brasileira que conheceu a mensagem de esperança fora de seu contexto cultural. Acompanhe com a gente a matéria. Quando você ouve falar do Japão, pode imaginar as ruas lotadas de Tóquio ou pensar nas belas paisagens japonesas. Não há apenas diversidade de estilos de vida no país, mas de pessoas que vivem nele. Com o passar dos anos, muitos sul-americanos se instalaram em cidades e vilas do Japão. Shizuoka é famosa por sua vista do Monte Fuji. Ela tem um clima subtropical úmido. Nessa manhã de sábado, a chuva cessou, permitindo que a congregação se encontrasse ao lado do Pacífico Lago, que fica fora da cidade. Esse é um grupo singular no Japão. Os integrantes dessa igreja são da América do Sul e a maioria vem do Brasil. Muitos deles moram aqui há anos e esse é o seu lar. Eles vêm para trabalhar, ter uma qualidade de vida diferente e, às vezes, vêm em busca de um novo começo. Como a população de brasileiros é muito grande nessa área, eles formaram sua própria igreja. Os brasileiros sorriem bastante. Eles gostam de abraçar e são muito amigáveis. Gostam de fazer amigos e esperam que você volte. Cada sábado começa com o estudo da lição e existe lugar até para os que não falam português. As classes são apresentadas em 3 idiomas, em português, japonês e inglês. Em geral, o Japão é uma área desafiadora para a propagação da mensagem. O Japão é um país altamente desenvolvido. O secularismo e o materialismo têm impedido as pessoas de receber a mensagem do Evangelho. Você pode notar a forte presença desses conceitos nas cidades. Esse estilo de vida atinge até os imigrantes brasileiros. Para os integrantes da igreja, o tempo de descanso do sábado é muito valorizado. Na cruz morreu, mas viva agora está. Marina é brasileira. Quando ela se mudou para o Japão com seu esposo, ele queria encontrar uma nova igreja no Japão e encontrou uma igreja adventista. Marina era contra essa ideia. A primeira vez que foram à igreja, ela usou roupas inapropriadas para envergonhá-lo e assim fazer com que ele desistisse de ir. Mas seu esposo diz que não havia problema, contanto que ela fosse à igreja. Marina começou a sentir algo mudar
e logo passou a ter vontade de frequentar aquele local. Eles ouviram as mensagens e um dia decidiram se batizar. Pessoas como Marina transformaram suas vidas para servir a Jesus. O desafio da missão pode ser visto ao redor do mundo, especialmente em lugares como a Janela 1040. Igrejas como essa no Japão têm a grande responsabilidade de trazer pessoas para perto de Jesus. Há um centro multicultural na região, onde cristãos de várias partes do mundo podem se reunir para que vidas sejam tocadas por Deus. Por favor, ore por essa e outras igrejas ao redor do mundo. Obrigada pelo apoio à missão da Igreja Adventista. E assim como a Marina, tem muito mais gente à procura de esperança. Mas bem mais perto de nós, em Santiago, um grande número de haitianos se instalou na capital do Chile após um forte terremoto que atingiu o Haiti em janeiro de 2010. Willer foi uma dessas pessoas. Ali ele ajudou a formar uma congregação. Acompanhe com a gente essa história extraordinária. Este é o som do bairro de Quilicura aos sábados. Nesta região de Santiago, capital do Chile, encontra-se uma memorável congregação formada por membros de origem haitiana. Este é um grupo vivo, onde cada sábado o bairro fica cheio de seus cantos. Aqui a música é uma parte importante do programa e eles expressam enorme gratidão pelo que Deus tem feito em suas vidas. A maior parte dos membros deste grupo chegou ao Chile após um violento terremoto atingir o sul do Haiti em janeiro de 2010. Alguns perderam tudo e decidiram deixar o país em busca de uma vida melhor. O governo chileno tem fortes laços de amizade com o governo do Haiti. Isso fez com que uma grande quantidade de haitianos esteja hoje vivendo especificamente na capital, como também no norte do Chile. Um deles é Willer. Ele é membro ativo desta congregação e também o primeiro haitiano do grupo a chegar em Santiago. Esta congregação começou a nascer quando Willer e outros imigrantes procuravam um lugar para adorar aos sábados. Quando cheguei em Quilicura, tinha um amigo haitiano que não é adventista e eu fui falar com ele. Eu fui conversar com ele. Ele me disse, eu conheço uma igreja adventista. Ele me disse, eu sei onde tem uma igreja adventista. No mesmo dia fomos ver o lugar e no próximo sábado eu fui até a igreja para assistir ao culto. No próximo sábado eu fui à igreja assistir à reunião, ao culto. Quando eu vim para o Chile, no dia 27 de outubro de 2010, era uma terça-feira. No sábado, eu estava andando com um amigo para saber onde havia uma igreja adventista. E essa caminhada acabou nos levando a uma igreja. Eles encontraram a Igreja Central de Quilicura, ao norte de Santiago, e ali o grupo se multiplicou. Com muito carinho, fui recebido com muito carinho nessa igreja e começou a chegar cada vez mais haitianos nessa igreja. Assim, o grupo começou a crescer. Como grupo, começamos a fazer a escola sabatina. De escola sabática, conversamos e eles também. A partir disso, conversamos para que nos ajudem a criar a igreja que temos aqui hoje. Ele cresceu tanto que a igreja local enxergou a oportunidade de plantar uma nova congregação ali mesmo, em Quilicura. Hoje, aproximadamente 50 haitianos se reúnem todos os sábados nesta modesta casa, que já ficou pequena para o empenho que eles mostram.
Apesar de ser uma congregação nova, eles sentem um forte desejo de compartilhar o amor de Cristo àqueles conterrâneos que jamais conheceram a mensagem da Bíblia. Na comunidade de Quilicura, existem muitos haitianos e muitos estrangeiros. Por isso falamos com o pastor, porque precisamos de um lugar para convidar aos irmãos que não conhecem a Deus. Numa campanha passada, nós saímos às ruas para convidar aos nossos amigos haitianos, e muitos deles vieram para ouvir a palavra de Deus. Nós trouxemos um evangelista do Haiti que fez uma campanha de evangelismo em Santiago exclusivamente para haitianos no idioma francês. Quando se fala ao haitiano na sua língua nativa, isso, obviamente, abre muito mais o coração. E assim, as coisas de Deus e a mensagem do Evangelho podem entrar mais facilmente no coração dos haitianos. Apesar de poderem se reunir todos os sábados, os haitianos sonham com um local maior para realizar os seus cultos e campanhas. Esta lona é tudo o que há para proteger os membros do sol e outros elementos. Outro projeto para o próximo ano é ter um lugar apropriado para a comunidade haitiana. Para ser discípulo, para ser Para ser discípulo, para ser um missionário não é fácil. No caminho No caminho há dificuldades e muitos perigos, mas Deus, como embaixador de nós, vai mostrar como seguir adiante. Vai mostrar como podemos sair adelante. Villerianes finalmente encontraram a igreja que eles buscavam quando chegaram em Santiago. À medida que o número de pessoas nesta congregação continua crescendo, a pequena igreja improvisada continua do mesmo tamanho. Eles esperam poder expandir as suas instalações para atender às necessidades da congregação. As dificuldades para esta igreja e muitas outras ao redor do mundo são enormes. Por favor, ore em favor dos entusiasmados fiéis haitianos para que sejam uma luz ainda maior no bairro de Quilicura. E quem sabe você também pode pensar em um projeto de missão para uma comunidade específica. Mas não saia daí, no próximo bloco nós vamos conhecer Jin e Tatiana, um simpático casal de coreanos que trabalha em Santiago para evangelizar pessoas da sua própria cultura. Fique com a gente. Nós já estamos de volta e hoje estamos falando sobre missão para imigrantes e igrejas transculturais. E nós vamos conhecer Jin e Tatiana, um casal de sul-coreanos que enfrentam os desafios de viver em um país totalmente diferente do seu, porém com o objetivo de alcançar pessoas da sua própria cultura. Assista comigo. A Igreja Adventista está levando adiante um plano mundial para alcançar os imigrantes que chegam a cidades grandes. O objetivo é buscar missionários da mesma nacionalidade para que possam levar o Evangelho a comunidades da sua mesma cultura. Este é Jin e esta é Tatiana. Eles são um casal da Coreia do Sul e atualmente vivem em Santiago, no Chile. Jin é pastor e Tatiana o ajuda na sua tarefa de falar de Jesus aos imigrantes coreanos que moram no país. Hoje, existem mais de 2.000 na capital Santiago. Esta comunidade asiática se concentra numa zona comercial chamada Patronato. São poucos os coreanos que assistem a uma igreja local e em Santiago não há uma que seja específica para eles. Não há lugar para os coreanos adventistas. E por isso, nos reunimos na minha casa. Hoje, alguns deles vieram ao culto, que acontece nesse espaço dentro do pequeno apartamento onde o pastor Jin vive com a sua família. Eles cantam canções na sua língua, leem a Bíblia e aprendem mais sobre conselhos de lar e saúde. Durante o dia, ele e sua esposa Tatiana caminham durante horas pelas ruas comerciais e conseguem conhecer muitas pessoas. Eles oram com eles e entregam revistas para mostrar que estão dispostos a atender às suas necessidades e a oferecer coisas boas à comunidade.
A estratégia do pastor para trabalhar com a comunidade coreana foi fazer amizade com eles e agora entregar a eles literaturas como revistas de saúde. Mas o interessante é que mesmo que o coreano leia em espanhol, ele está entregando revistas na sua língua nativa, o coreano. Eu acho que isso é o que mais impressiona os coreanos, que um missionário, que já se identifica como missionário, leve um texto, uma literatura em coreano. Isso, obviamente, tem deixado as pessoas mais receptivas. Eu visito lojas coreanas com estas revistas. Esta é a Lar e Família. E esta, As Sinais dos Tempos, em coreano. Jin Ho-hong tem um comércio têxtil e hoje aceitou a Jesus como seu salvador. Ele conheceu a Jin e Tatiana e aprendeu com eles aquilo que hoje é a razão da sua vida. Nós pensamos e fazemos tudo com Deus. Eu gosto muito de ler a Bíblia e hoje estou muito feliz. Muitos coreanos, como Jin Ho-hong, estão conhecendo a Jesus e estão decidindo se reunir para formar a primeira igreja coreana no Chile. Jin e Tatiana querem aumentar o número de pessoas que hoje se reúnem em seu pequeno apartamento. Querem falar de Jesus a todos que puderem. Quero ser missionário. Para ser um missionário, é preciso sacrifícios e servir a outras pessoas. Mas no fim, eu posso sentir que recebemos muitas bênçãos de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus, eu não tenho palavras. Desde a queda de nossos primeiros pais no Jardim do Éden e a consequente e devastadora entrada do pecado no mundo, Deus planejou o resgate do homem através de seu Filho Jesus Cristo. Na Bíblia, que nós encontramos o plano de Deus para salvar a humanidade, dando a cada um de nós a possibilidade de libertação do poder do pecado e nos capacitando assim para alcançar outros para que possam viver de acordo com a sua vontade. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam sobre o cumprimento da promessa da vinda de Jesus Cristo para salvar o mundo. Ele veio e nos ensinou tudo acerca da vontade de Deus. Finalmente, ele morreu em uma cruz, pagando a pena pelos pecados da humanidade. Mas há algo mais. Jesus deixou uma responsabilidade de suma importância para seus discípulos. No Evangelho de João, logo após a sua ressurreição, Jesus se expressou dessa forma: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Você já parou para pensar nisso? Aonde fomos enviados? Isso mesmo, a todo mundo. Portanto, a orientação e vontade de Deus através dos tempos e séculos foram sempre no sentido de salvar todos os povos, nações, tribos e línguas. No entanto, do ponto de vista étnico-cultural, hoje nós vivemos uma nova realidade. Milhões de pessoas migram de um país para outro na procura de novas oportunidades e uma vida melhor. Como resultado, principalmente nos grandes centros urbanos, podemos ver claramente a mistura de raças, povos e culturas, compartilhando assim sua vida dentro de uma mesma área geográfica. Geralmente, os imigrantes provenientes de uma mesma localização geográfica, eles buscam viver próximos uns dos outros, para assim amenizar a ausência de familiares, o desafio da adaptação, transmitindo de certa forma ali os desejos de transcender os espaços físicos, culturais, seus valores e as tradições que geralmente são incompreendidas na cultura local. Hoje, destacadamente, nós podemos encontrar imensas comunidades de árabes em Londres, argelinos em Paris, curdos em Frankfurt, judeus em Nova York, cubanos em Miami e, como vimos hoje, haitianos em Santiago. E aqui no Brasil, mais próximo a nós, por exemplo, em São Paulo, hoje é possível ver pessoas de todas as partes do mundo. Mas com destaque nós podemos citar os imigrantes japoneses, coreanos, africanos e mais recentemente hispanos, principalmente provenientes da Bolívia. Somente nesse último grupo estima-se entre 500 mil e 1 milhão de bolivianos que hoje vivem em São Paulo. Em grande parte, aqueles que passam pela forte transição causada no processo de imigração necessitam de tempo para adaptar-se à nova realidade. Uma nova maneira de se alimentar, uma nova língua, novos costumes, enfim, a busca por seu novo lar.
Do ponto de vista da missão, portanto, uma nova fronteira missionária está diante de nós. Muitos dos povos não alcançados vivem hoje nas grandes cidades do nosso planeta. Hoje não é mais exclusivamente necessário atravessar oceanos e continentes para que possamos ser missionários transculturais. Na realidade, para muitos de nós que moramos em grandes centros urbanos, para alcançar uma outra cultura, a única coisa que precisamos fazer é atravessar uma rua, uma avenida, um bairro da nossa cidade. Surge, portanto, um novo desafio: o desenvolvimento de comunidades que possam intencionalmente alcançar pessoas de um determinado grupo étnico, mas que vivem em outra realidade geográfica e, portanto, cultural. Dessa realidade surgem as igrejas transculturais, que têm por objetivo criar um ambiente que seja culturalmente relevante e, ao mesmo tempo, cumpra a missão de proclamar o Evangelho eterno a outras pessoas de culturas similares. Sem dúvida alguma, no cumprimento da missão é fundamental o desenvolvimento de ações intencionais no intuito de analisar esse novo contexto social, para que possamos, com eficácia, também alcançar outros povos e culturas que estão bem próximos a nós. Façam discípulos, é a ordem do Mestre. Portanto, nós precisamos, com sabedoria, aproveitar ao máximo cada oportunidade que se coloca diante de nós. E entre elas, sem dúvida alguma, está o privilégio e responsabilidade de proclamar o amor de Deus aos milhares de imigrantes que hoje vivem próximos a nós. Ore a Deus, comece em sua rua, seu bairro, na sua cidade. Nunca se esqueça que Ele tem um grande sonho para cada um de nós, no intuito de expandir seu reino nessa terra. E então, por que não ser um missionário transcultural aí, na sua cidade? E se você se sentiu tocado pelo programa de hoje, ore para que Deus te mostre como ser um missionário. Como vimos hoje, não é preciso mudar de continente para desenvolver uma atividade missionária transcultural. Se você mora em uma grande cidade, essa realidade está aí, bem pertinho de você. Então, se você quiser procurar mais informações, visite o nosso site novotempo.com/missão360. Não se esqueça de nos enviar também uma mensagem através das nossas redes sociais. Nossos endereços estão aí na tela. Nós queremos conhecer você e também falar do trabalho missionário que você realiza. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Te espero na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Por saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, meu sofrer, minha história, Senhor, ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar. Sem ti a vida é vã, sem razão passará. Madrugada foge o sono, e é tão bom saber que está